Bom, vamos falar um pouquinho sobre máscara de rede, né? Máscara de rede, o que vem a ser a máscara de rede? Uma máscara, ela é usada para definir um padrão. Vou dar um exemplo aqui. Depois eu dou esse exemplo, explico para vocês o exemplo aqui do prédio aqui que está na transparência. Quem aqui já preencheu um formulário, né, por exemplo, de data de nascimento num site? Está assim, ó, data de nascimento. Aí fica do lado assim, ó, XX traço. Né? Aliás, XX não. Peraí, vamos apagar aqui para fazer direitinho aqui, ó. Fica assim, ó, D, M, Y. Aqui está dizendo que são 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano. Ou às vezes você acha um assim, ó, D, M, Y. Ou A. Está dizendo que são 4 dígitos para o ano. Por quê? Porque eu nasci, por exemplo, em 15 de julho de 77. Mas eu posso precisar colocar em algum formulário por ser obrigado 15/7 de 1977. Ok? Então, tanto faz. Qualquer uma das duas formas está certo. Isso é uma máscara. Isso aqui é uma máscara. É um padrão definido para forma de escrever o dia, a data de nascimento. Certo? Deixa eu apagar tudinho. Vamos voltar aqui a nossa canetinha. E aqui eu uso o seguinte, eu falo aqui para vocês um exemplo, que é o seguinte, imagina o seguinte, eu tenho lá 1503, tá? Ele se trata de um apartamento em qual andar do prédio? 15º andar. Todo mundo sabe disso, que ele é a terceira unidade dentro do 15º andar. Mas e se eu falar que o meu prédio tem só 10 apartamentos, 10 andares? Aí você fala, ué, como é que pode? Aí eu posso falar que o meu andar é o 10º andar e a minha unidade é a unidade 503 dentro desse andar. Certo? Então, existe uma máscara padrão que é implícita, ninguém nunca ensinou pra gente isso, que apartamentos que são 1500 e alguma coisa, 20.003, 20.104, né? Aqui 20º andar, aqui é 21º andar, certo? Então, alguém ensinou isso pra gente. Isso foi uma máscara. Isso foi uma máscara implícita, que a gente mesmo terminou aprendendo sozinho. Uma outra coisa sobre máscara que eu acho bem interessante aqui é o seguinte. Um prédio que usa esse sistema, ou seja, que eu tenho aqui apartamentos 1000, né, usa em 4 dígitos 2 para expressar o andar e 2 para expressar a unidade dentro desse andar. Quantos apartamentos eu posso ter aqui? Quantos andares eu posso ter num prédio desse? Até 99 andares, ou até 100 andares, né, porque eu tenho 00 que conta. Né? E quantas unidades eu posso ter dentro de cada andar desse? Também até 100 unidades. Então eu tenho um limite de 100 andares com 100 apartamentos por andar. E se eu fizer o seguinte, se eu falar aqui agora, em vez de eu estar usando a máscara andar, andar, unidade, unidade, eu vou usar andar, unidade, unidade, unidade. Para começar, eu só posso ter no máximo 10 andares, que vai do 0 ao 10, certo? E eu aumentei o número de quantidade de unidades para do 0 ao 999, ou seja, para 1000 unidades, porque o 0 conta por andar. É claro que não existe um prédio desse tamanho, isso é mais para exemplificar para vocês que a máscara pode afetar a quantidade de andares e a quantidade de unidades. Da mesma forma que a máscara de rede pode afetar a quantidade de redes e de sub-redes. Tá? Então, a máscara de rede ela tem o mesmo formato do endereço IPv4, ou seja, ela é 32 bits em binários com uns e zeros. Aonde eu tenho uns, significa que são meus endereços de rede. E aonde eu tenho zeros, são meus endereços de host.
Ou seja, host é todo equipamento, todo dispositivo que pega IP. Ou seja, aqui é o IP individual da minha unidade dentro de cada uma das minhas redes que são possíveis aqui dentro. Certo? Então, toda vez que eu tiver 1 é rede, toda vez que eu tiver 0 é host. Ok? Vamos ver um exemplo prático aqui. Ó. Eu tenho o endereço 192.168.0.10 com a máscara de rede 1.1.1.1.1.000, ou seja, eu tenho os primeiros 3 octetos sendo representados por 1. E só o último octeto representado por 0. Então eu digo que 192.168.0 é o meu endereço de rede. E o 10 é o meu host, ou a minha unidade dentro da rede. Ou seja, esse aqui é a máquina 10 da rede 192.168.0. Certo? Quem me disse isso, quem diz isso para o computador, é a máscara de rede que nós configuramos. Certo? Essa máscara de rede também pode ser expressa em decimal pontuado. Ela ficaria 255.255.255.0. É o que nós vamos ver na próxima tela aqui, ó. Certo? Ó. 255.255.255.0. Uma outra forma de eu dizer isso é eu dizer que o prefixo da minha rede é /24. Por quê? Porque eu tenho 24 uns. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu tenho os primeiros 24 bits da minha rede com uns, da minha máscara sendo uns. Então, eu sempre que eu achasse, quando você achar uma máscara de rede, quando você achar um endereço assim, ó, 172, 16, 10, 10 barra 16. Quantos bits representam a rede? 16, os 2 primeiros octetos. Então, 8.16 é a rede. E o meu host dentro da rede é o 10.10. Certo? Então, eu tenho 16 bits para rede e 16 bits para host. Certo? Nos meus 32 bits. Isso é uma outra forma, que é a forma onde eu aponto somente o prefixo. Tá? E, então, eu tenho a rede com prefixo, eu tenho ela com binário e tenho ela com decimal. Para configurar nos dispositivos é sempre com decimal. Os nossos dispositivos sempre aceitam decimal. Os roteadores, o iOS, que é o sistema operacional da Cisco, esses computadores com Linux, com Windows, todos aceitam dessa forma aqui. Ok? Então, eu vou sempre configurar minha máscara de rede em valor decimal. E quais os valores decimais possíveis para minha máscara de rede? Minha máscara de rede, ela sempre tem 1 e 0, mas ela sempre termina com 0. Ela não pode ter um 0 no meio e voltar a ter 1. Então, minhas máscaras de rede possíveis são essas aqui. Ó. Tudo 1, o último bit em 0, os 2 últimos bits em 0, os 3 bits menos significativos em 0, e assim vai indo. Tá? E aí meus valores são sempre esses. Ó. Lembra aquela tabelinha que a gente fez? Ó? Vou pegar aquela tabelinha aqui. Ó. 128, mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. Se você somar isso tudo, dá exatamente isso aqui. Ó. 255. Menos 1, 254. Ó. Menos 1, 254. Por quê? Porque é esse último bit aqui. Ó. Menos 1, tirei 1. Se eu tirar mais 1... qual o valor que ele representa? Ele representa 2. Ó. 2 com 1, 3. Então, 255 menos 3, 252. Se eu tirar mais 1, eu tiro mais 4. Então, 252 menos 4 dá 248. E assim vai indo. Então, minhas máscaras de rede possíveis são 0. Meus valores de máscara de rede possíveis sempre são o final da máscara. 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 e 255. Esses são os únicos valores que nós vamos achar em máscaras de rede. Eu nunca vou achar numa máscara de rede, por exemplo, um valor aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 224, 240, eu tenho 228 no meio. Não, isso é impossível. Numa máscara de rede isso é impossível.
Ok? Minha máscara de rede sempre vai ter um desses valores. 0, 128, 192, 224, 2240, 248, 252, 254, 255. Então, esses valores devem ser estudados. Esses valores devem ser quase que decorados. Eu não digo decorados porque a gente vai ver tanto isso que vocês vão terminar sabendo de cor isso, mesmo sem decorar de propósito. Mas se não decorar de propósito, se não aprender dessa forma, tem que decorar de propósito. Tem que saber esses valores, certo? Quais os tipos de rede que eu tenho no endereço IPv4? Eu tenho alguns tipos de rede no endereço IPv4. Então eu tenho as redes, né, de endereços, desculpa, de rede não, tipos de endereço. Eu tenho o endereço unicast, que ele é de 1 para 1, ou seja, eu tenho aqui um pacote que está na rede, que está no endereço 254. Eu quero enviar para o endereço 12, ou seja, 10.1.1.254, 10.1.1.12, porque minha rede é 10.1.1.0/24. Então, os últimos bits sempre vão representar a unidade na rede. Então, dentro dessa rede, eu quero mandar um pacote do 224 para o 12. Isso é um pacote unicast. Multicast já é um pacote de um grupo. Então, eu tenho aqui, ó, um computador enviando para um grupo de computadores. E o broadcast é de 1 para todos, ou seja, esse cara envia e todo mundo recebe, certo? Aqui eu teria mais uns dois aqui, por exemplo, que não receberiam. No broadcast, todo mundo vai receber. Tá ok? Então, unicast de 1 para 1, multicast de 1 para um grupo e broadcast de 1 para todos. Tá? Lembrem-se disso porque a gente vai falar bastante sobre isso. Pacotes de broadcast não atravessam o roteador. O grupo do SPF multicast é o 224.005.006. Né? Então a gente vai falar bastante isso. Uma outra coisa que a gente tem que aprender sobre endereço IPv4 são os endereços públicos e os endereços privados, certo? Então eu tenho ranges de endereços públicos e ranges de endereços privados. Esses ranges também devem ser decorados. Endereços privados são hosts internos da nossa rede, tá? Hosts que não requerem acesso à internet ou que não vão para a internet com esses endereços, certo? Então quais são esses ranges? Os ranges são 10.0.0.0 até 10.255.255.255 ou 10.0.0.0.0/8. O 172.16.00 até 172.31.255.255, que é 172.16/12. E 192.168.00 até 192.168.255.255, que é 192.168.00/16. Esses três ranges têm que ser decorados, tem que saber de cor, que é de 10.0.0.0 até 10.255.255.255, que é de 172.16.00 até 172.31.255.255. Esse, pelo amor de Deus, porque esse é o mais difícil de todo mundo lembrar, tá, gente? 172.31.255.255 é o limite. E 192.168.00, que vai até 192.168.255.255. Esses endereços privados, eles não podem ser roteados na internet, tá? E eles são usados apenas numa rede interna. Então qualquer pessoa pode utilizar um endereço desse. Vou dar um exemplo aqui. Aqui na minha casa eu uso 192.168.1.0/24. Tá aqui, ó, tá nesse range aqui, ó, tá? Tá aqui dentro, ó. E aí eu criei uma rede 192.168.1.0/24. Ou seja, eu tenho do 1 até o 254 para endereçar host na minha rede, certo? Essa é a possibilidade total de endereçamento na minha rede. Destinado apenas ao uso em redes de provedores de serviço, né? A gente tem um grupo aqui, que são endereços compartilhados, que são apenas para provedores de serviço. O bloco de endereço é esse aqui também, ó. Ele é um endereço privado, mas só para servidor, que é o 100.64.0.0.10. É importante porque muita gente que tira o CCNA ou o CCNT vai trabalhar em provedor. Então o provedor pode usar também esse aqui, tá? Dentro de casa não.
provedor pode usar 100.64.0.0/10. Para quê? Para ele subdividir isso e fazer sub-rede dentro da rede dele. Ok? Na verdade, isso aqui é para uma prática terrível, que é o NAT do NAT. Mas a gente vai ver isso lá na frente quando a gente falar de NAT, tá? Então a gente tem as redes privadas que todo mundo pode usar e as redes privadas que são para servidores de serviço, ok? Provedores de serviço. O IPv4 tem alguns endereços que são endereços reservados, endereços que não podem ser usados. Primeiro, toda a rede IPv4 tem dois endereços que nunca vão poder ser usados, que é o endereço de rede, que é o primeiro endereço da rede, tá? E o endereço de broadcast, que é o último endereço da rede. Então, o primeiro endereço é o endereço de rede e o último endereço é o endereço de broadcast. Então, o primeiro endereço da rede é o nome da rede, ele vai servir para dar um nome para a rede. Então, a minha rede 192.168.1.0, esse já é o primeiro endereço, porque o 0 já é um endereço. Só que ele não pode ser usado, porque ele serve para dar o nome da rede. Que rede é essa? É a rede 192.168.1.0. Ele serviu para dar o nome da rede. E o endereço de broadcast, que seria um endereço de difusão, é um endereço que, quando eu preciso mandar um pacote para que todas as pessoas, todos os hosts daquela rede recebam, eu vou mandar esse pacote em broadcast. Todo mundo vai receber. Um outro bloco que não pode ser usado é o bloco de endereço de loopback, que é o 127.0.0.0 até o 127.255.255.255. Esses endereços não podem ser usados, eles servem apenas para fazer o loopback local, ou seja, para testar a pilha TCP/IP do meu computador. É para eu dar um ping 127.0.0.1. Olha que desperdício que houve com o IPv4. Eu tenho 16 milhões de endereços reservados para uma coisa que só um é o suficiente. Mas vamos lá, vamos seguir. A gente já falou sobre isso na aula passada. Endereço de link local. O que vem a ser o endereço de link local, né? São endereços que podem ser atribuídos automaticamente ao host local. É o famoso APIPA do Windows, 169.254.00/16. Na verdade, vai de 169.254.00 até 169.254.255.255. Tá? É aquele endereço que, quando ele não pega conectividade, o Windows endereça ele automaticamente para ele não ficar sem nenhum endereço, porque o Windows depende de endereço IP. A gente tem o endereço de testnet, que é 192.0.2.0 até 192.0.2.255. Tá? São reservados para fim de ensino e aprendizado. Esses endereços a gente pode utilizar ele em laboratórios, a gente pode usar ele em exemplos, em documentação. Se vai documentar uma rede e não quer botar o endereço IP da rede, documenta com esse endereço, certo? E endereços experimentais, que são endereços a partir do 240. Vai do 240.0.0.0 até o 240, até o 255.255.255.254. Por que o 255.255.255.255 é um endereço de broadcast da rede? É um endereço geral de broadcast. Por exemplo, o DHCP, quando o meu computador se liga na rede e ainda não tem endereço IP e vai solicitar via DHCP, ele manda uma solicitação para esse endereço IP, que é o endereço de broadcast da rede, ok? Então, esses endereços são reservados, não podem ser usados livremente, ok? Ou não podem ser usados, na verdade, para endereçar a máquina nunca. E como é que funciona essa questão de classe de rede, né? Todo mundo já ouviu falar em redes de classes diferentes. As redes no início foram divididas em várias classes. Elas foram configuradas em classes. Quando você configura um endereço IP na sua máquina, ela automaticamente atribui uma máscara de rede. E a máscara de rede tem a ver com a classe. Vamos ver essas classes, como é que funciona. Então eu tinha classes A, classe B, classe C, classe D e classe E. A classe A vai de 1 a 127. No primeiro intervalo, o primeiro octeto. Com o primeiro octeto eu já sei que classe é. Ou seja, começou com 0. Ó, o primeiro bit é 0, significa que
ele é um classe A. O classe A tem a seguinte porção de rede, a seguinte notação de rede. O primeiro octeto serve para rede, os outros 3 servem para host. Então eu tinha 255.0.0.0 ou 1/8. Isso me dá uma possibilidade de 128 redes com 16.777.214 hosts em cada uma dessas 128 redes. Pessoal, imagina uma coisa. Imagina no início das redes, onde só era possível endereçar esse tipo de rede. Olha o desperdício. Lembra que eu falei isso na aula passada? Isso aí que eu estava falando. Depois eu tenho os endereços que são os endereços classe B. O classe B começa com 128 e vai até 191, ou seja, começa com 1 e o segundo bit é 0. O primeiro bit mais significativo é 1 e o segundo é 0. Toda vez que o primeiro for 1 e o segundo for 0, eu tenho um endereço classe B. E aí as redes são rede, rede, host, host. Esse N é de network, tá, pessoal? Então, network, networking, host, host, ou seja, 255.255.0.0 ou 1/16. Isso me dá uma possibilidade de 16.384 redes e 65.534 hosts dentro de cada uma dessas redes, ok? Opa, desculpa. O endereço de classe C começa com 92 e vai até o 223. Então, sempre vai ser 110. Aqui, observa que é sempre o primeiro 0, o segundo é sempre o primeiro 1 e o segundo 0. O classe B é sempre o primeiro 1, o segundo 1 e o terceiro 0. Sendo dessa forma, eu tenho rede, 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 host, ou 255.255.255.0, que é 1/24. Endereço de classe C. Eu tenho 2.097.105 redes para 254 hosts dentro de cada rede dessa. Tá? Só lembrando que foi aquele número que eu coloquei. Eu coloquei lá para vocês que minha rede em casa é a rede 192.168.1.0/24 e que eu poderia usar do 1 até o 254. São 254 hosts aqui, ó, que eu posso utilizar. Beleza? Depois nós temos os endereços de classe D. O endereço de classe D começa no 224 e vai até o 239. Todo esse gancho. Ele não tem uma máscara de rede pré-definida, ele é um endereço de multicast. Todos os endereços que começam com 224, 225, 226, 227, 228 e vai até o 239 é um endereço de multicast. Tá? O endereço classe E são endereços reservados que não podem ser utilizados. Lembra aquele grupo que eu falei, ó, que não pode ser utilizado? Endereços que não podem ser utilizados, endereços experimentais. Começa com 224. Ele aqui, ó, são endereços de classe E, não podem ser utilizados porque eles servem, eles são endereços reservados experimentais, ok? Então, isso são as classes de rede. Tá? Quando eu falar que eu estou trabalhando num esquema classful, eu estou querendo dizer esse tipo de máscara de rede, ou /8, ou /16, ou /24, ok? Classe A, classe B ou classe C, beleza?